E o Pod Elô começando mais um episódio do Entre Mulheres Talk do mês de julho. É o Entre Mulheres Talk Business, isso mesmo. Esse que, né, durante o ano de 2025 promete trazer muita matéria com temáticas que a gente curte sobre negócios, comportamento. E hoje, comigo, as convidadas que estão aqui para fazer esse tema sobre como vender mais através das redes sociais, porque afinal de contas estão nas redes sociais e fazem muitos trabalhos interessantes. Criam situações que é para a gente ficar ali com a água na boca ou morrendo de vontade de vestir. Então são elas que vão fazer esse bate-papo aqui hoje comigo. Quero começar apresentando, né? Vamos pelas extremidades, tá bom, Carla? Vou começar ali pela Gi Monteiro, que é empresária da área gastronômica, trabalha também com a temática como digital influencer, trazendo sempre novidades para a gente na área de restaurantes, bares, eventos, e com marca própria, empresariando também em gastronomia, a Hora do Chefe. Gi, tenho certeza que internet é um lugar conhecido por você, né? Oi, Elô, boa noite, tudo bem? Olha, bastante. Posso te dizer que eu vivo a internet, né? Manhã, tarde e noite, todos os dias. A gente tem que estar sempre muito antenada, sempre assim, a todo momento. Tudo que muda, você tem que estar ali. Então a conversa vai ser boa. E ela, Carla Morandi, que trabalha com uma temática que a gente adora, não só porque é mulher, mas porque a gente gosta das novidades, que são as roupas. E a Carla, em especial, trabalha com marca própria, confecção, e trabalha com uma linha de tecidos que a gente ama, né? Que é o Viscolaicra. Tem uma versatilidade em cores, peças. Carla, você também trabalha com bastante informação através das redes sociais, não trabalha? Por isso que você está aqui hoje para conversar com a gente? Boa noite, Elô. Boa noite, meninas. Isso mesmo, Elô. Trabalho bastante porque hoje a divulgação é tudo. E redes sociais, então, não tenho o que falar, né? Temos que marcar presença sempre para poder se destacar. E é isso aí. Esse bate-papo nosso aqui hoje tem que também falar dos nossos que são queridos patrocinadores, apoiadores, deixar aquele super beijo, aquele carinho especial por ele aqui, que é o nosso espaço, que é o Shopping Santa Úrsula, que está sempre aí recepcionando os eventos que o Entre Mulheres traz, né? E principalmente tudo aquilo que é assinado pela marca do programa Heloísa Pedrosa e do Pod Elô. Então, Shopping Santa Úrsula, mais uma vez, obrigada por mais uma vez ceder esse espaço incrível para a gente. Também agradecer o Xerimbão, que hoje aqui com a gente trouxe um cafezinho, né? Que todo mundo que experimentou. Nossa, né? É aquele sabor que a gente sabe que é inconfundível. E também agradecer a participação com delícias que relembraram aí a nossa memória afetiva, que é a Core, né? Que trouxe pra gente pão de mel, trouxe os palitinhos, né, com cobertura de chocolate, a balachita, né? Olha quanta novidade. Core, seja bem-vindo pra gente aqui no programa. É sempre muito importante que grandes marcas apoiem estruturas como a nossa, pra gente falar sobre a temática dentro de um cenário onde mulheres estão aqui empoderadas, né, trazendo muita lição de vida e trazendo aprendizado para quem nos acompanha. Bom, agradecer a todos que estão na nossa plateia, essas mulheres lindas, né, que se dedicaram a vir aqui assistir com a gente. Hoje num espaço um pouquinho mais restrito, porque a gente está fazendo dentro do estúdio, mas uma experiência que, se vocês gostarem, a gente repete mais vezes, tá bom? Para poder fazer com um espaço às vezes menor e às vezes para um espaço maior. E é isso aí. Vamos começar então esse bate-papo sobre vender mais, né? A gente está sempre muito interessado em fazer dinheiro, se a gente empreende, se a gente empresaria as nossas marcas. Mas a gente já sabe que as redes sociais, elas se tornaram uma vitrine muito legal, porque de repente só existia o espaço físico, que era você ter uma loja física, né, com portas abertas, e você estaria aí dependente do horário comercial ou, de repente, dependente de um espaço que estivesse ali dentro de uma linha em que pessoas são transeuntes ou carros passam para poder criar uma informação de público. Por outro lado, a gente também tinha as grandes mídias como únicas portas da divulgação, né, a própria TV, o próprio rádio, né, os outdoors, as revistas e os jornais. E, de repente, surge a rede social. E essa rede social, ela chegou chegando, ficou aí à disposição para as pessoas trazerem suas vidas privadas
e, de repente, as suas vidas corporativas. E as marcas se tornaram proprietárias desses espaços, no sentido de apropriação positiva, né? Começaram a fazer um trabalho diferenciado. Carla e Gi, a minha pergunta para vocês duas: como é que foi transferir esse legado de negócio de vocês do físico para o digital? Como é que foi essa tomada de decisão? Ou se de alguma maneira já nasceu digital? Qual de vocês duas nasceu digital? Eu sei que a Carla nasceu físico. E aí eu quero que a Gi também conte um pouquinho a jornada dela. Carla, começa contando você essa sua jornada. Você começou com o espaço físico e, de repente, como é que é? Tinha que ir para o digital, né? Isso mesmo, Elô, não teve como escapar, né? Comecei com o físico, até quando eu comecei era bem restrito, porque eu não tinha loja, então eu não trabalhava direto com o público, porque eu tinha só a confecção, onde eu tinha um representante que fazia Ribeirão, região, né? Então eu não precisava tanto dessa rede social, né, que hoje eu preciso muito. E em 2019, eu tenho a confecção desde 2006. 2019, eu resolvi abrir a loja, trabalhar somente com varejo. Parei com o atacado e hoje trabalho só com varejo. Confecciono só para vender na minha loja. Foi onde eu senti a necessidade de fazer essa transição, porque aí não daria. Eu precisava pôr a cara ali nas redes sociais e estar todo dia ali, porque eu senti que era a mudança, né? E eu tinha que acompanhar. E você, Gi? Olha, eu vou te contar uma história que você não conhece. Eu sou da época do Orkut. E diz que vai voltar, Eu né? tinha uma loja infantil em 2005. E eu já trabalhava ali a internet, eram fotos e modelos para o público, né, para o pessoal conhecerem. E com toda a transição que eu tive, os anos foram passando, hoje é muito mais intenso, com certeza, né? A gente, 24 horas, você acorda, você está olhando as redes sociais, o que está acontecendo. A minha loja é online, né? A Hora do Chefe, eu não tenho espaço físico, é online. Então, toda a minha clientela hoje que me conhece vieram das redes sociais. Então, a gente está conhecendo a base de vocês, né? Porque a gente está vendo assim que tem gente que é mais antiga do que a gente pensava, né, Carla? Orkut. Orkut, né? Iogurte, da época da balachita. Bom, se a gente está falando hoje desse espaço que são as redes sociais, a gente sabe que também ele é intenso para todos os segmentos, né? Mas eu queria provocar vocês um pouquinho, né? Como é que você, Carla, como é que você, Gi, foram entrando no mercado de forma comercial na rede social? Conta um pouquinho como é que foi. Eu acho que a gente tem aí, cada uma tem uma jornada. Acho que o gostoso desse nosso bate-papo é a jornada pessoal. Como é que o seu sucesso foi sendo traçado? Às vezes a gente pode falar que, de repente, você está falando um pouquinho do seu business, né? Mas como é que foi, de repente? Eu abri o Instagram, aí eu comecei a fazer o quê? Sabe, Gi? Eu abri o Instagram, aí eu resolvi fazer o quê? Entende? Conta pra gente um pouquinho desse começo, desse meio e do que está nas atualidades hoje. Então, o meu Instagram eu comecei lá em 2012, o Gi Monteiro, né? Que eu comecei a trabalhar. Na época eu trabalhava com semijoias. Quando eu fechei a loja infantil, eu trabalhava com semijoias. Naquela época que o Instagram estava começando, era o auge do Facebook. Então, era tudo Facebook. A gente trabalhava Facebook, nas vendas no Facebook, aí foi para o Instagram. Na pandemia, eu mudei, né? Decidi parar com as semijoias. E eu tinha uma amiga, né? Que a gente tem uma amiga. Eu fui trabalhar como influenciadora, trabalhar com divulgação para os clientes. E na pandemia mesmo, eu decidi voltar a estudar, fazer gastronomia, nutrição e fui abri a empresa, decidi abrir a empresa Hora do Chefe. E aí, como é que começou a usar a rede social? A Hora do Chefe? Já abri, o lançamento já tinha o Instagram dela, no dia do lançamento. E fiz um evento para o pessoal conhecer, que todo mundo ali já colocando nas redes sociais, todo mundo já perguntando e trabalhando intensamente, 24 horas, é foto, é vídeo e principalmente os stories. Então, você, quando começou
o seu lançamento foi dentro já do Instagram. Já. Foi um evento. Conta um pouquinho Foi essa um estratégia. evento com 20 influenciadoras na época, né, que eu conhecia. Faço parte de um grupo que elas estavam lá. Você foi uma convidada minha, né? Teve o prazer lá de estar no lançamento da Hora do Chefe. E para quê? A intenção era já essas influenciadoras, naquele momento, já estarem fazendo esse trabalho, né? Elas já começaram ali naquele momento, no dia que nasceu, todo mundo já falando, publicando, falando da Hora do Chefe. Isso, que eu queria que a gente que vai começando a entender esse tema sobre como vender mais, eu digo que quem abre os segredos para a gente de como vender mais tem que contar as histórias que fez para obter resultados. E não necessariamente o resultado que a Gi teve naquela época não seja replicável nos dias de hoje e, aliás, seja uma estratégia que a gente tenha que ter na manga. Então, às vezes, a gente tem muita história de trend, né? Parece que a rede social ela cria um problema para todas nós. Parece que, assim, se você não fizer o que for a trend, ninguém vai olhar para aquilo que você está fazendo. E a trend que dá certo, gente? Você tem que guardar na manga para repetir, para usar outras vezes. Por isso que eu estou aqui fazendo com vocês essa acariação de histórias para a gente aprender um pouco mais sobre isso. Gi, você está me contando que esse é um dos modelos que eu acredito que ainda até hoje funciona muito, que é quando você faz o que a gente chama de explosão de arrobas, né? Vamos chamar assim? Não sei, depois eu vou criar a técnica, fazer um e-book sobre isso, como vender mais através das redes sociais. Olha eu aqui metendo-me no... Imagina a Estelinha Santini me ouvindo aqui agora falar, Fabiola Medeiros, esse povo que mexe com tudo isso aí de corte salteado. Mas é o seguinte, o que a Gi criou, gente? Ela criou um evento, ela faz uma experiência. Esses vídeos, eles são gravados, né? As pessoas vão sendo ali filmadas, né, nessa vivência. E também criam experiências com aquilo que estão vivendo. E quando ela fala da influencer, que nós vamos falar um pouquinho também desse grupo, né? Que é um grupo de trabalho, né? Que é uma espécie de organização que a gente tem que abrir como um comunicador especialista em divulgação, que é o influencer. E aí também, naquele dia do evento, o que geralmente acontece? Se eram 20, o que aconteceu com o arroba da Hora do Chefe naquele dia, gente? Ele estava compartilhado em mais de 20 contas ao mesmo tempo. E isso cria relevância para o perfil, cria aumento de engajamento. Então, possivelmente, a onda de crescimento de seguidores aquele dia foi alta. Foi ou não foi, Gi? Foi alta e eu faço o mesmo trabalho sempre, até hoje. Há 3 anos, né, eu fiz o lançamento, estamos 3 anos e meio, e eu sempre faço novamente esses eventos, faço também com empresas, né? E sempre está assim, aumentando porque ele está sendo replicado. Exatamente o que Aqui a gente está falando do velho padrão que o algoritmo, né, cria, que é de criar espaço para relevância. O que está sendo falado, eu quero mostrar. O que não está sendo falado, infelizmente, fica escondido, né? E o outro aspecto também é que o algoritmo ele cria bolhas que são as bolhas chamadas de relacionamentos sociais, ou seja, com quem eu me relaciono. Então, quando a Gi cria um evento como esse e 20 arrobas distribuem a programação, né, o material, o que aconteceu? Ele explodiu a bolha dela. E aí ele entrou em outros perfis que também tiveram as suas bolhas explodidas, né? Assim é a ideia. Sem falar que algumas devem ter feito collab, né? E aí é interessante. De repente a Heloísa grava com a Carla e fala do A Hora do Chefe e assim por diante. Então vão anotando para quem está acompanhando esse bate-papo aqui, como vender mais. Eu tenho certeza que tem gente que vai vender mais depois do dia de hoje, viu? Carla, e você? Conta para mim a sua estratégia. Como é que o dia que você resolveu mexer com o Instagram e qual foi a estratégia que você começou inicialmente? Tá. Assim que eu comecei a loja no varejo, eu já tinha o Instagram já antes, né? E já comecei a trabalhar ali, que ali eu vi que eu tinha que estar fazendo toda a divulgação, que a mudança que eu tive do atacado para o varejo, né? E aí foi assim, amador, né? Porque eu não conhecia muito. Fui fazendo. Hoje eu olho meus vídeos anteriores e vejo de hoje e falo, nossa, que diferença, né? Mas aí a gente vai aprimorando. Só que, Elô, hoje mesmo, no momento que eu estou, eu sinto que assim, a gente precisa ter
uma pessoa por trás, um profissional que entenda mais, porque tem técnicas, tem estratégias que eu não conheço, eu não sei. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda e tô assim, sendo fantástico. Assim, mês a mês eu vejo o crescimento da minha rede e em venda, que é o principal, né, o objetivo principal, que o principal da gente, que a gente quer, né, é venda. Então, eu acho assim, no meu ver, que a gente precisa de um profissional. Porque eu não entendo muita coisa, né? Então, assim, eu vi que realmente ter uma pessoa ali te apoiando, uma pessoa que entenda o crescimento é fantástico. Acho que a gente toca novamente num outro aspecto que talvez em qualquer segmento profissional, as pessoas às vezes assim, elas começam o eu empreendo, né? Eu empresa, né? Eu presa, né? E é lógico que para começar, talvez a redução de custos ela seja mais do que necessária. Mas chega uma hora que se você tiver que ocupar todas as frentes, né? Todas as posições do jogo, né? Você não consegue fazer esse jogo, né? Então, quando a Carla traz aqui a importância de, muitas vezes, já poder ter, né, um profissional, uma agência, um segmento que tenha mais essa leitura estratégica, ajuda bastante. E, Elo, uma coisa assim que não é gastar muito, é encontrar a pessoa certa, porque eu já tive outros gastos que não me trouxeram resultado. Hoje, assim, pode-se dizer que não é alto o valor e o resultado está vindo. Então, tem isso, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas é caro. Não, é encontrar a pessoa certa e fica tudo legal. Talvez aqui a gente caia numa pegadinha do malandro, né? Muitas pessoas querem empreender, mas elas, na verdade, elas têm financeiramente condições de agir de forma autônoma no mercado, né? O empreender é um pouquinho além, né? Então, assim, eu quero fazer hoje para comer na hora do almoço. Então, aí você não está empreendendo. Você está, nesse momento, como um autônomo, né, movimentando comercialmente a sua estrutura. Mas não necessariamente você empreende nesse formato. Porque enquanto não sobrar um dinheiro, e a palavra sobrar é a palavra estranha, talvez vamos dizer o seguinte, enquanto você não entender que você tem que não comer todo o lucro do seu negócio, mas que você tem que separar uma fatia dele para determinados segmentos, inclusive o marketing, aí você começou a empreender e você começou a brigar de forma séria no mercado. Brigar no sentido de se posicionar, né? Antes disso, eu acredito que a gente realmente fique numa saia justa, né? Porque você tem dinheiro para fazer o seu negócio, mas você não tem o dinheiro para fazer o seu marketing. Você não tem o dinheiro para fazer a sua linha de cobrança. Você não tem dinheiro para fazer a sua linha de compras, né? Então, isso tudo são partes e fases que precisam ser trabalhadas. Carla, mas tem uma curiosidade que você falou e que acabou que eu não me senti contemplada, por isso vou perguntar de novo para a gente aqui, que a gente quer saber. Das técnicas que a gente vai aprendendo sobre o Instagram, você começou movimentando o quê? Sempre foi um post fixo ou você apostou mais no formato de vídeo ou o vídeo é uma coisa que você tem trabalhado há menos tempo e agora você está mais nele? Como é que é? Não, sempre foi mais vídeo e fotos também, né? Que tem a necessidade de estar mostrando bastante os looks, né? Como eu trabalho com moda, então são detalhes que precisam ser mostrados. Mas vídeo é o que eu mais faço. Desde quando comecei até hoje, os vídeos. E eu acho, para mim, que os vídeos me dão mais resultado. E aí, a gente está falando vai ouvindo isso, de uma outra tendência, vídeos e vendas, né? Vão me lembrando, principalmente na pandemia, né? Da questão das lives. Você fez a utilização de lives como estratégia? Live não fiz, Elo. Não foi assim... Não. Não quis entrar. E muito engraçado da pandemia, você falou, né? Eu nunca vendi tanta roupa como vendi na pandemia. Muito. E tudo pelo Instagram. Postava, acabava de postar, eu quero. Tinha hora que eu falava pro meu marido, eu não sei onde essa mulherada vai com essas roupas, mas estão comprando. E eu acho que o fato das roupas serem de malha, confortáveis, roupa gostosa para ficar dentro de casa, tinha muita gente trabalhando home office, né? Então, eu vendia muita roupa na pandemia.
Mas você está falando roupa de passear? Roupa de passear, a pessoa. Porque meus looks, Elô, na verdade, não são roupas só para passear. É roupa para o dia a dia, para o trabalho. Mas é uma roupa muito bonita, é uma roupa elegante. Eu estou perguntando isso porque eu acharia mais engraçado. Por que não ficar elegante dentro de casa? Isso. Eu perguntei porque, de repente, na pandemia, nos lembraria aquela ideia de que vou vestir uma roupa meio pijama para sair, né? E não é o seu look, né? Suas roupas são muito bonitas, diferenciadas. E a mulherada adora, né? Porque quem não quer ficar bem vestida super confortável? Então, a Viscolaicra é um convite para isso. Então, a mulherada, assim, comprava muita roupa. Gi, você chegou a trabalhar esse formato da live? Não. Aliás, muito pouco. Para falar que não foi muito pouco, mas eu ensinava receitas. Eu fazia receitas, Mas foram poucas vezes. E o que você achou da experiência em si? Pode falar. Pela cara de vocês duas, vocês achavam que era cansativo. Não, na época da pandemia, o que acontece? Era muita live ao mesmo tempo. Muita. Então, você tinha que disputar o horário com outras pessoas, né? Então, às vezes, acabava sendo mesmo cansativo. Eu acabei que não fazendo live, porque como eu era sozinha, ficava meio difícil. Eu mostrar o look, falar tudo, não tinha como. Então, acabou que não fazendo, mas foi por essa questão de não ter uma outra pessoa para me ajudar. No ao vivo, cada coisa que a gente passa, tá vendo? Isso é ótimo. Então a gente está pensando numa das estratégias que muitas pessoas falavam, né? De experiências práticas que foram as lives, né? Eu senti também que esse formato de receitas, né? Nós tínhamos amizade com o Cozinhando com Regina, né? Que começou pelo Facebook. A gente está falando muito do Instagram, mas a gente tem que lembrar que o Facebook também é uma plataforma de rede social, né? É um espaço onde muita gente ainda se movimenta e se movimenta bem, né? Inclusive comercialmente por ali. E a gente via muito essa vontade das pessoas estarem na live para conversar, trocar ideia, né? Efetivamente assistir a receita, né? Não necessariamente, a gente não falava de lives que hoje, como a gente está vendo, as live shops, né? Mas era mais para isso, engajamento, ficar ali no meio. Eu levava convidadas, pessoas para ir lá, né? A gente não tinha aquela proximidade ali, eu ficava fazendo as receitas e depois ela provava. Aí, ó. E já era na hora do chefe? Não, ainda não. Ainda era Gi Monteiro. Era Gi Monteiro. Que legal. Hoje, com a hora do chefe, eu não faço também live, mas você estava falando de vídeo, eu faço muito vídeo, né? Assim, porque a comida, as pessoas gostam de ver fazendo e principalmente comendo. Se deixa a pessoa aquela vontade, aquela sensação de estar comendo também. Então, a gente vai pensando cada vez mais que vender mais é um conjunto de possibilidades e eu acho que, acima de tudo, um pouquinho daquela cara de pau que são os testes. Muitas vezes tem que testar. Vamos falar disso agora no próximo bloco? Como é que a gente vai metendo a cara e fazendo uns testes? Né? É isso aí. Bora lá. E esse é o momento agora que a gente vai convidar as associadas para darem um recadinho importante para a gente, porque elas que trazem marcas, serviços, produtos que a gente ama conhecer. Vamos conhecer? Olá, eu sou Elaine Strazeio, terapeuta e alquimista da Ela Fitoenergia. A Ela Fitoenergia trabalha com plantas com frequências vibracionais, que ajudam a tratar dor ou doenças da alma, aquelas de fundo emocional ou psicológica, onde o remédio químico não consegue chegar. Então, se você precisa tratar medo, mágoa, ansiedade ou até dor física, os produtos da Ela vão te ajudar. Pode me chamar que eu te ajudo na melhor escolha. Olá, meu nome é Carla. Eu tenho uma loja de roupa feminina em Viscolaicra, que é criação própria minha, onde eu faço looks super confortáveis para deixarem vocês aí super bem vestidas, seja no dia a dia, trabalho ou lazer. Tenho uma loja física que fica na Rua Municipal 213. Convido todas vocês a irem lá, conhecer de perto toda a minha criação, tomar um cafezinho comigo. E retomando esse bate-papo que a gente tanto está gostando com as nossas convidadas, Gi Monteiro, Carla Morandi, desse que é um bate-papo sobre como vender mais nas redes sociais. E olha, diga-se de passagem, para a gente que ama conhecimento, a gente que está aqui nesse espaço incrível que é o Shopping Santa Úrsula, fazendo desse que é um evento que é o Entre Mulheres,
Talk Business do mês de julho, que a gente está falando sobre empreendedorismo. Então, para você que acompanha, saiba que você pode acompanhar depois toda essa matéria no YouTube do Entre Mulheres e no Spotify, tá? Que é o Pod Elô, para você acompanhar. E aqui a gente também está falando de marcas que estão apoiando esse evento, né? O Xerimbão, que trouxe um café tão gostoso para gente, com marca própria aqui no primeiro piso do Shopping Santa Úrsula, e também a Core, que tem aí marcas que a gente já carrega na nossa história do dia a dia da família, né? O Hipopó, o pão de mel, o palitinho que é coberto por chocolate, as balas Chita, nossa, quanta coisa, Ice Kiss, né? Quanta coisa que é da nossa história e que está até hoje aí fazendo sucesso, parceria incrível, muito obrigada, Core. E também lembrando que quando a gente está fazendo esse bate-papo, nós temos parceiros incríveis que fazem tudo acontecer. A Open Produções, que sempre muito atenta, criando para a gente as nossas melhores imagens, os melhores cenários. A JK, com a sua rádio, com a sua marca em produções, JK Produções, que sempre fazendo para a gente um espaço único e exclusivo, né? Que a gente tanto aí apoia para poder ter o melhor para todos vocês. E vamos nós, que agora a gente tem mais para conversar nesse segundo bloco aqui do bate-papo do Como Vender Mais através das redes sociais. Meninas, a gente fala bastante do TikTok e vocês falaram bastante do Instagram. A gente também ouve falar muito do YouTube e vocês falaram do Instagram. A gente já ouviu falar do Quai, a gente já ouviu falar de tantas outras possibilidades. Como é que vocês visitam essas outras redes sociais? E como é que é? Vocês também usam site? O que tem acontecido para aquilo que a gente tem no online, além da rede social que é o Instagram? Oi, Elô, o TikTok, eu já tenho alguns vídeos dentro lá do TikTok. Eu, assim, não é muito o meu público, mas eu ouvi dizer que o TikTok vai vir com tudo por aí. Não sei se é uma verdade, mas já ouvi. Então, já comecei. Eu já tenho alguns resultados pelo TikTok, inclusive de pessoas fora de outro país, pelo TikTok. Tive muitos contatos com o vídeo que eu fiz. Mas quando você fala resultados, tentando comprar? Isso. E até foi assim, foi até triste, porque teve uma... Foi até triste, para falar a verdade. Porque eu coloquei esse vídeo, eu tive mais de 35 mil visualizações. Só que eu não estava preparada, porque eu não vendo ainda para fora. Então... O que aconteceu? Um monte de peixe na rede e, de repente, foi tudo pulando. Por quê? Eu não tinha estrutura. Por isso que eu te falo de uma pessoa por trás que entenda que possa te estar dando apoio nisso. Porque aí foi, por isso que eu falei que foi triste, porque teve tudo para acontecer e eu perdi. Na verdade. Mas aí mexeu com também uma amplitude para você, Carla, porque de repente você sentiu que, bom, estou vendendo em Ribeirão, vendo bem no Instagram, tenho o meu público, e aí você viu que tem um baita espaço para o e-commerce, não é isso? Sim, e eu ainda não tenho site ainda, pretendo futuramente, mas é uma coisa futura, ainda não deu ainda. Talvez aí o TikTok esteja nos surpreendendo, né? Quando ele trouxer aí o que ele já está, né, em teste em outros países, está chegando para o Brasil com força total, certamente, que é o TikTok Live, é Live Shop, né? É esse que é o nome que eles estão usando, né? É o Live Shop. Não sei se é Live Shop. A estrutura é Live Shop, sempre, né? O nome, né? É isso que eles têm usado. Mas pode ser que possa resolver um pouquinho daquilo que hoje você não precisaria, por exemplo, de um Mercado Livre. Você poderia usar a ferramenta, né? A própria plataforma do TikTok como um espaço de vendas. Mas que experiência que realmente eu ficaria igual a você. Foi meu frustrante. Deus, eu não acredito. 35 mil views. É muita gente. É muita. Foi assim, gente de todos os países comunicando comigo, que eu tive que chamar até a filha do meu marido e falar: o que tá aí que eu não sei inglês, nada, né? Ela foi respondendo. Sério, gente. Entra no meu TikTok para vocês verem lá. É um vestido preto que ele amarra assim do lado. Mas foi um sucesso. Só que perdido. Não, experiência, lembra que a gente comentou no primeiro bloco que o que a gente está vivendo é um pouquinho dessa sensação de que vale a pena testar, né? Como vender mais? Não necessariamente o que eu faço
você fazendo vai dar o mesmo resultado. Então, o teste é algo muito importante. Ter coragem de fazer experiências para criar, aí sim, resultados. Gi, e você? O que você tem de experiência com as outras plataformas? Eu sinto um diferencial de idades. Hoje, o Facebook, eu acredito que são para pessoas 40 a mais. O Instagram, não. O Instagram você pega tudo. Por exemplo, eu pego ali de 20 a 65 anos, que é o meu público, né? É lógico que tem ali dos 40, 50, é um pouco maior. E o TikTok já são a moçada, né? Os adolescentes, que tudo que eles vão procurar, eu vejo pelo meu filho de 19 anos. Ele não procura no Instagram, ele procura no TikTok. E eu sei que, para mim, o TikTok seria muito bom, a área de alimentação, mas eu ainda não movimento muito o TikTok. E o YouTube? Eu tenho o YouTube, Tem? mas também não movimento muito, porque lá você tem que ter um vídeo mais complexo, sabe? Que nem os vídeos que eu ensinava, vídeos mais longos. Então, eu também não trabalho muito. Eu tenho um blog, né? Um portal que chama Pitadas de Entretenimento, que traz tudo o que acontece em Ribeirão e região. Sim. Tem o site da Hora do Chefe. Ah, tá. E como é que é a experiência com o site? Como é que você tem observado isso? Então, o site é muito interessante, porque tem as buscas pelo Google, né? E agora o Instagram também está no Google. Então, ele atinge... Hoje eu vendo para o Brasil todo. Olha aí, olha a experiência. A gente está falando sobre a amplitude das redes sociais, porque, de alguma maneira, o Instagram ele tem um posicionamento, mas eu também, quando eu visito o TikTok, eu também tenho os perfis do programa, eu tenho o perfil Heloísa, e é sempre muito assustador, porque parece que ele dá um número de visualizações assim de forma muito rápida e muito maior do que a gente identifica no Instagram. Mas a Carla trouxe um pensamento que é muito comum quando a gente conversa com quem trabalha com marketing, né? Que realmente o TikTok ele faz algo diferente daquilo que é a proposta do Instagram, né? O Instagram ele é uma rede social, então ele cria laços com pessoas com quem você cria o movimento de ir ali olhar o post, fazer um comentário. Então, ele mostra o post daquela pessoa para você. Então, o algoritmo ele trabalha mostrando quem é da sua rede de contatos. Já o TikTok, como o YouTube, não. Eles não trabalham como uma rede social. Eles trabalham por rede de temas. Então, se o algoritmo viu que você gosta do assunto terapia integrativa, o que ele faz? Ele passa a mandar para você o tempo todo o conteúdo de terapia integrativa. Se ele vê que você parou no assunto viagens, ele vai criar para você o tempo todo o assunto viagens. Então, ele não está... e aí não interessa se a sua amiga fez ou não uma postagem interessante. Ele não está preocupado em ligar os amigos. Ele está preocupado em ligar os interesses, os assuntos de interesses. E talvez por isso, Carla, você tenha visto funcionar e ir para vários lugares, entendeu? A diferença é o Instagram, que você cria relacionamentos, que eles estão ali sempre vendo, né? As suas postagens, você pode colocar 3, 4 vezes por semana e tudo bem. O TikTok não, é mínimo 3 vezes ao dia. Ele pede essa intensidade? Mínimo de 3 vezes ao dia. Você precisa, e para ele entregar mais e mais. Por isso que a pessoa que trabalha com o TikTok e realmente faz esse trabalho, ela cresce assim, ó, muito rápido. E ela cresce e ele também tem essa força que a gente estava falando da ferramenta, que é a live, né? Eles têm ali, ele tem dentro dele, né, muitas lives, e não só lives de vendas, mas lives de entretenimento, né? Às vezes algumas lives que eu fico assim, que eu passo para ele e falo, uau, que é isso? Que diferente. Um assunto assim, né? Uma coisa estranha, às vezes, ali, o jeito que as pessoas acabam criando. Mas é muito entretenimento mesmo, é o tempo todo entretenimento no TikTok. Eu acho que o Instagram, ele também puxa a gente para uma leitura mais comercial, né? Das peças, das roupas, da gastronomia e assim por diante. Agora, vamos falar de um tema que nas redes sociais cabe muito bem. Vamos falar, enfim, né? Do tal do digital influencer. Né? Vamos conversar um pouquinho dessa pessoa que é uma ferramenta dentro do mercado das redes sociais. Muitas pessoas pensam, né, no digital influencer meio como que garoto propaganda.
E algumas pessoas pensam que o digital influencer ele também tem que ser um comunicador, um canal. Eu estou jogando aqui duas ideias. A pessoa que é a propaganda, o canal de comunicação. Gi, o que mais que você acrescentaria ou completaria em cima dessas duas ideias centrais do digital influencer? Eu acredito que ele leva o seu cliente, no caso, vamos supor que é um restaurante, para o público dele que não conhece. Não deixa de ser uma propaganda, né? É uma propaganda, não é vendas. Então, ele está ali mostrando algo que a pessoa ainda não conhece. Assim como grandes empresas fazem na TV, né? Está mostrando o seu produto, está mostrando algo que as pessoas não conhecem. E essa é a função do digital influencer. É mostrar para o público dela aquele produto, aquele restaurante, uma loja. E você, Carla, o que você tem aí das experiências com o mundo do digital influencer? Você diria que ele é mais um comunicador, ele é um propagandista, né? Não só um propagador? Seria mais para a parte, no meu caso, né, para propaganda mesmo, né, Elo? Levar o meu produto para um público que não me conhece. Então, assim, eu acho que é um trabalho muito bem feito, é bem legal. Só que você tem que saber, assim, também tem aquela estratégia, saber contratar o influencer certo, porque senão depois você vai falar, gastei dinheiro à toa, mas aí você contratou uma menininha toda ali, nada a ver com o seu público. Então, não vai passar uma imagem legal. Então, tem que estar vendo tudo isso. Mas eu acho muito positivo o trabalho de influencer. Eu sempre entendi que o digital influencer ele faz um papel de extrema importância. Primeiro que eu acho que ele tem papéis múltiplos pelo preço de um só. Isso é uma questão que o mercado, nessas horas, se for para eu falar, eu falo muito bem do trabalho do digital influencer, não só porque eu atuo como tal. Aliás, não é a minha área central, mas eu atuo. Mas eu digo o seguinte, um digital influencer já começa pelo fato de que ele capta imagens muito boas, né? Ele já tem um olhar meio, né, de roteirista. Ele roteiriza, produz, edita, né? E ainda por cima faz a experiência. Né? Hoje a gente vê o pessoal falar do UGC, né? Que é só o digital que mostra a experiência do produto, e é diferente porque ele não está trazendo o canal, né, de seguidores. Né? E o digital influencer, a princípio, ele é também a experiência, mas ele também é um canal de seguidores. É meio que uma promessa de vendas, né, que existe por trás. Mas eu sempre fiquei muito brava quando eu vejo o mercado não entender o papel do digital influencer, né? O quanto ele, na verdade, é barato quando você pensa no custo-benefício. Porque se você sozinho hoje tiver que fazer gravações, ou você tiver que contratar uma empresa só para gravar, ela está separada, é só gravar. Se você tiver que pensar a roteirização, né, a estratégia de vendas, o quanto que tem hoje digital influencer que estuda o mercado de marketing, né, que sabe fazer uma boa propaganda durante a experiência, né, da roupa, da comida, do passeio, né? Então, eu consideraria aí que o mercado tivesse muito mais carinho, né? Muito mais respeito com quem é digital influencer. E até mesmo não porque ele tem um número de seguidores imenso, mas porque ele desenrola um trabalho muito bacana. Né? Ele faz um trabalho muito valioso. Né? Vocês percebem isso? Sim, e a venda é consequência, porque não depende totalmente do influencer. Você tem que ter uma página super estruturada, ser claro, tem objetiva. Que ter preço, né? Com o que você faz, mostrar bem o seu produto. Então, não adianta você contratar você pode contratar a melhor influencer, mas se você não tiver depois por trás um trabalho legal, é dinheiro jogado fora, porque não é ela que vai fazer vender, entendeu? A venda é uma consequência do trabalho da influência. E o mais importante é o atendimento dali da loja. Porque, às vezes, o digital influencer, e eu sei, né, porque eu também trabalho nesse meio, ele faz aquele trabalho, vai lá, grava, mostra. E eu sou uma pessoa, assim, muito chata, né? Porque eu só falo mesmo que eu gosto de verdade. Eu sou bem real mesmo. Então, você faz todo aquele trabalho. Aí, o cliente chega naquele restaurante, ele é mal atendido, não adianta nenhum digital influencer, não adianta nenhum trabalho de mídia que não vai conquistar o cliente. Não tem milagre, exato, né, Gi? Não tem como, né? Eu também entendo que o que a Gi fala é muito verdadeiro. Eu já fiz ações em lugares que, a hora que eu assisti o vídeo, eu falei, nossa,
quem assistir vai imaginar que aqui é né, 5 estrelas. E não é. Né? Então, também tem muito disso. Acho que a gente consegue fantasiar, né? A gente consegue destacar, criar um referencial muito positivo. Mas, com certeza, do momento em que a gente faz toda essa propagação, né, com a propaganda, né, que é criar, né, o desejo, se a pessoa não souber devolver isso para o público, é muito chato. E é muito chato para a gente, né, que tem a nossa assinatura ali, né, nessa empresa, nesse produto, nesse serviço. Eu digo muito isso para o meu marido, né, de lojas que eu sigo, aliás, seguia, porque eu adorava a loja, aí cheguei lá. A pessoa, você entra na loja, a pessoa está lá, no balcão. Ou até a proprietária está lá. Não te olha, não fala nenhum bom dia. Não adianta, gente. O atendimento é tudo. Mesmo que a pessoa vá lá procurar um produto, ela não encontrar o produto que ela quer no dia. Mas se ela foi bem atendida, se ela foi muito bem recepcionada, ela vai voltar lá com certeza. A venda pode não acontecer naquele momento, mas ela pode voltar várias outras vezes. E eu que atendo muito público, né? Você também, a gente trabalha muito com público. A pessoa me chama no direct, por exemplo. Eu jamais falo para ela, ó, me chama aqui nesse número. Eu já falo, me dá o seu número, que eu vou lá no WhatsApp te chamar. Você já tem que usar toda uma gentileza, né? Para acomodar a pessoa até porque você, às vezes, manda para uma loja, ou seja, qualquer lugar. Ah, eu gostaria de saber de tal produto. E a pessoa falando assim, ó, me chama lá no WhatsApp que alguém vai te responder. E às vezes nem responde também. Parece que é você que está fazendo um favor. Exato. E hoje a concorrência grita, é muito grande. Então a gente tem que ter o nosso diferencial, né, Gi? Porque senão a gente não se destaca e fica para trás. Então, atendimento é assim primordial, porque loja de roupas tem um monte. Por que você vai comprar de mim? Alguma coisa especial você viu ali, né? Não só o produto, mas porque tem gente que às vezes gosta do produto, mas o atendimento foi ruim. O que vai acontecer? Tchau, produto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e ter o nosso diferencial. E atendimento é um deles. Com certeza, para a gente que aí já vai começando a finalizar esse bate-papo nosso, que a gente tem muito para estar falando, eu acho que a gente tem que marcar mais bate-papo com essa plateia incrível que está aqui, principalmente também para que elas possam ter o espaço até de contribuir, né? Falar sobre o que pensam, falar das experiências delas. Para isso, já avisar que a gente tem confraria, né? Toda vez que tem o talk, você pode estar encontrando com todas nós na confraria, vai acompanhando lá no Entre Mulheres, no perfil, saem as datas, saem os avisos, e é muito bom você estar com a gente. Meninas, sabe uma outra coisa que, de repente, vem aí para fechar essa história das redes sociais? Fechar no sentido de o nosso tema aqui agora. Quando, então, tem o digital influencer, ele é uma pessoa que vem profissionalizada, de repente, para criar uma ação para a gente. E aí o marketing veio movimentando novas tendências, onde também, porque assim, às vezes a empresa põe, né, a pessoa lá, o funcionário, ele começa como influencer da loja, aí amanhã ou depois ele não está mais lá. Né? Então, ele vira meio que o rosto da marca, mas aí ele não está mais lá na marca. Né? Ou então, você compra, né, a coisa do artista, né? Ele vira o garoto propaganda daquela campanha. Parece que na televisão isso é mais claro. Né? A campanha é aquele rosto. Né? E o influencer não necessariamente fica o rosto da marca. E já vi marcas ficarem assim, constrangidas, porque o proprietário, a proprietária acabam ficando escondidos. Num primeiro momento, talvez por timidez, por não saber o que fazer, mas dizem que hoje é muito importante o rosto de quem movimenta a labuta, né, que faz ali o lerê, né, da loja, né, do espaço terapêutico, né, da comunicação. Vocês são influencers da própria marca de vocês, por isso que vocês estão aqui hoje para conversar sobre isso. Vocês sentem que isso realmente agrega valor quando é a Carla, a dona da loja, quando é a Gi, a chefe, a empresária? Como é que é essa experiência de ser a própria influencer? Também é importante estar com o rosto na marca? É muito importante. Foi o que eu acabei de falar, de chegar em loja, a proprietária que está sempre lá nos stores, sorrindo, não fala nem um bom dia para você. Então, você já começa falando assim, nossa, que decepção. Você já se decepciona. E eu
uso muito isso. Eu estou sempre falando com os clientes, sempre atendendo. Então, todo mundo sabe quem que é a Hora do Chefe é da Gi Monteiro. Eu acho que isso é muito importante. A sua presença, você fazer seu material, você se apresentar. E você, Carla? Eu acho muito importante. Eu acho que nada como melhor do que a gente mostrar o que a gente faz. Porque, assim, por mais que você contrate uma pessoa para fazer o marketing, ela não vai passar aquilo de dentro mesmo, ali, o real. Então, eu acho que pôr ali a cara e fazer, você mesma mostrar, eu acho muito importante. A gente está falando de uma tendência, né? A gente viu aí grandes marcas, talvez até aquilo que a gente acompanha às vezes na televisão e tá também em canais de streaming, que é o Shark Tank, né? Que foi um pouquinho dessa brincadeira, né? De alguns donos de marcas grandes, proprietárias, né? Empresários, empresárias. Nossa, olha o dono da Chili Beans, olha ali o dono da Polishop, olha da Havan, né? E essa história, mas eu me recordo um pouquinho antes disso, não estou falando que é antes, talvez é contemporâneo, mas me chamou mais a atenção quando o Madeiro começou com essa estratégia, né? O Madeiro precisava se reconfirmar, né? Se reafirmar, se reorganizar, se relançar, disputar o mercado, né? E aí ele começou a trazer as histórias, né? Da fundação, né? Do como tudo começou, né? E aí essa figura, né? Do proprietário estava mais presente e isso parece que criou uma tendência e alavancou muito bem a marca, né? Então, muitas pessoas, eu acho que hoje elas compram mais porque elas gostam da gente do que em si elas gostam do produto. E eu falo que quando você põe o rosto, você pega esse outro pedaço do mercado, né? Assim, eu gosto de comprar risoto, gosto de comprar tempero, que é o caso da Gi. Mas, na verdade, tem uma hora que risoto e tempero, né? Pode ser que outras pessoas vendam. Mas aí eu gosto da Gi, que vende risoto e tempero. Eu gosto da Carla, que por acaso tem uma loja. Né? Nossa, eu gosto da Elô, e a Elô tem um programa, a Elô, né? A Elô tem uma produtora. Então, talvez aqui vai lá um pouquinho naquela essência do networking, né? Que é quando você é interessante. E por ser interessante, as pessoas ficam interessadas. Não funciona um pouco isso? Você divide um pouco do seu lifestyle? Ou é só venda de loja? Você fala coisas da vida, da cara, você coloca coisas do, sei lá. Sim, eu tô falando porque eu sei. Coloco. Ontem mesmo coloquei do meu aniversário. Você humaniza seu feed. Sim, porque aí a pessoa vê que aquilo é real, porque pessoas conectam com pessoas. Então, isso é muito importante. Então, eu passo o dia a dia, faço do dia a dia, eu com as funcionárias lá no trabalho, no dia a dia, né? Então, eu acho isso importante. Passa mais credibilidade, né, Elô? E você, Gi? Diariamente. Além de ensinar as receitas, né, no meu Instagram, também faço muitos testes, né? Então, eu faço muitos testes. Aí, às vezes, eu dou uma date do que vai acontecer, das novidades que estão vindo. Mas eu mostro bastante. Tem a presença, né? Isso é importante. Eu acho que a gente vai aqui, né, pensando nesse nosso bate-papo, nesse talk hoje, de várias dicas extremamente valiosas de como vender mais nas redes sociais. Às vezes a gente fica preocupado em trazer um super especialista de marketing que vai falar de tantas técnicas ou de quantos números. E eu achei que nada melhor do que a gente falar falar com gente que faz na prática, que acontece, que tem um business real, né? Todo dia faz acontecer. Então, foi um convite que eu fiz sabendo que vocês tinham muito a contribuir. Gi Monteiro, Carla, vocês são um sucesso e a rede social de vocês está sempre aí, como vocês mesmos disseram, uma rede muito interessante, né? Uma rede que a gente consegue não ficar chateada de ver só propaganda, de ver só oferta, né? Ver panfleto estático, né? Não, a gente vê, tem histórias ali, né? Tem dicas, e eu acho que isso aí é muito enriquecedor, muito rico. Parabéns para vocês, viu? Obrigada, Elô. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. É isso. Adorei. E sempre que vocês precisarem de um risoto, é só chamar a Gi. Ah lá, tá certinho. Porque a Gi faz eventos também. Eu não disse, né, aqui, mas a Hora do Chefe deu tão certo que hoje a gente faz também a parte de buffet, faz lá todo o trabalho para empresas e eventos, encontros, amigos, aniversários.
Parabéns. Obrigada. Carla, faz aí o seu pitch de final de bate-papo aqui, para quem quiser conhecer seu espaço, sua loja. Gente, a minha loja fica na Rua Municipal, 213, na Rua do Carrefour da Via Norte. O acesso é fácil, vocês estacionam na porta da loja, que é importante, que em Ribeirão hoje é difícil estacionar. Lá não, vocês param na porta, tranquilidade. Então vão lá tomar um cafezinho comigo, conhecer as roupas, as criações de pertinho, tá bom? Meninas, um beijo, muito obrigada. Foi ótimo estar aqui hoje batendo um papo com vocês. Obrigada, viu, Elô, sempre pela oportunidade. Tem que trazer, né? Palco para essas mulheres. Gi, faz aí o seu pitch de venda, já falou que faz os eventos. Fala dos seus perfis, para as pessoas seguirem do seu site. Então, eu tenho 2 perfis, que é o Gi Monteiro, que é onde eu faço algumas divulgações, tenho vários parceiros, né? Restaurantes, principalmente alimentação, mas a gente fala de tudo ali. Ensino receitas, e o meu A Hora do Chefe, que é sobre a empresa mesmo. Eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Tem também, sigam também lá o meu portal, que é o Pitadas de Entretenimento, saibam todos os acontecimentos em Ribeirão. E estou aqui à disposição, agradeço muito, adorei conhecer todas as pessoas que estão aqui que eu não conhecia. E, por incrível que pareça, eu sou tímida, viu, gente? Não acho que eu sou... Não achem que eu sou influencer e não sou tímida. Também morro de vergonha de falar em público, tá? Mas é isso. Obrigada, Elô. Obrigada, Gi. Obrigada, Carla. E a gente vai chegando ao fim desse programa, desse que é um talk, né? Que é o Entre Mulheres Talk Business, que acontece no Shopping Santa Úrsula e que acontece com plateia, né? E tem que agradecer a presença dessa plateia linda que esteve aqui prestigiando. Muito obrigada, Gi Monteiro, Carla, por estarem aqui com a gente. Obrigada a você, Elô. E agradecer essa plateia linda que esteve aqui com a gente também. Muito obrigada. Voltem sempre. Ah lá. Isso que é um programa ao vivo.